Imagine por um instante que você está no centro de uma tempestade. O céu escurece, os ventos gritam, o mundo parece ruir ao seu redor. Mas há algo diferente desta vez. Você permanece imóvel, como uma montanha silenciosa, inabalável. Nada te derruba. Nenhuma palavra cruel, nenhum olhar atravessado, nenhuma injustiça. Dentro de você há um silêncio tão profundo que nem mesmo o barulho do mundo consegue invadir. Parece impossível? Talvez. Mas essa é a promessa da filosofia estoica: tornar-se firme como uma rocha no meio da correnteza da vida. Se você tem mais de 50 anos, já enfrentou muitas dessas tempestades. Talvez tenha perdido alguém. Talvez já tenha chorado sozinho no meio da noite. Talvez sinta que há uma raiva ou ansiedade silenciosa que insiste em visitar sua alma quando tudo parece calmo. Mas hoje, você está aqui. E isso significa que ainda há caminho. Ainda há chance de encontrar a paz que tantas vezes pareceu distante. Neste vídeo, vamos juntos descobrir 15 lições do estoicismo que podem mudar profundamente a maneira como você lida com a raiva e a ansiedade. Não são conselhos prontos, nem fórmulas mágicas. São sementes de sabedoria que, se regadas com atenção e prática, podem florescer em serenidade verdadeira. Antes de continuarmos, quero te convidar a fazer algo especial. Aperte o botão de inscrição como quem planta uma árvore no seu jardim interior. Curta este vídeo como quem acende uma vela em meio à escuridão. Simples, mas poderoso. Compartilhe com alguém querido, talvez aquele amigo que vive estressado ou aquele parente que precisa de um sopro de paz. E por fim, deixe um comentário com a frase: "Hoje escolho a minha calma. Aconteça o que acontecer, sou estoico." Não escreva por escrever. Escreva como quem sela um compromisso consigo mesmo, como quem sussurra para a própria alma: "Eu posso ser maior do que minhas reações." Prepare-se, porque agora, juntos, vamos começar uma jornada. Uma jornada para voltar ao centro, onde mora a sua verdadeira força. Compreender a verdadeira origem da raiva. A raiva, para muitos de nós, parece um incêndio repentino. Uma faísca, uma palavra atravessada, um atraso injustificável, um gesto rude, e o fogo toma conta do peito, dos músculos, do olhar. Mas o que alimenta essa chama? O que realmente acende esse pavio silencioso? Os antigos estoicos nos convidam a olhar para dentro e ver que não é o mundo que nos irrita. São as expectativas que colocamos sobre ele. Pense nisso. Você marca um almoço com alguém querido. Chega no horário. E espera. Passam-se 20 minutos. Nada. O coração começa a bater diferente. A mente começa a narrar: "Ela não me respeita. Meu tempo não vale nada para ela." E o que era apenas um fato neutro, um atraso, torna-se um ataque pessoal, uma ferida, um drama emocional. Epicteto dizia: "Os homens não se perturbam pelos fatos, mas pelas opiniões que têm sobre eles." Essa pequena frase é um espelho. Ela revela que a raiva nasce não do que acontece, mas da história que contamos sobre o que acontece. A raiva, então, não é uma tempestade que vem de fora. Ela nasce dentro, no choque entre o que esperávamos e o que aconteceu. Criamos roteiros secretos na nossa mente. As pessoas deveriam ser mais gentis, os filhos deveriam ligar com mais frequência, o mundo deveria ser mais justo. Mas a vida raramente segue o script. E o problema não é ter expectativas, todos temos. O problema é se agarrar a elas como se fossem verdades absolutas. Quando esperamos que tudo funcione conforme o nosso desejo, abrimos a porta para a frustração. E a raiva entra como uma visita barulhenta. Mas atenção! Compreender a origem da raiva não significa aceitar abusos ou calar diante de injustiças. Os estoicos não eram passivos. Eles distinguiam com clareza o que estava sob seu controle. E é aí que mora a sabedoria. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escrevia em suas meditações: "Não se altere. Todas as coisas seguem a natureza do todo." Essa é uma forma de lembrar que nem tudo é sobre nós. E que, às vezes, respirar antes de reagir é o ato mais poderoso.
Da próxima vez que sentir a raiva nascer, pare. Pergunte-se: item o que eu esperava que acontecesse? Item essa expectativa era realista? Item estou exigindo que o mundo seja diferente de como ele é? Esse simples momento de pausa, como um gole de água fresca antes de explodir, pode mudar tudo. Pode ser a diferença entre uma resposta sábia e uma palavra da qual você se arrependerá por anos. Porque, no fim, a verdadeira força não está em nunca sentir raiva, mas sim em saber de onde ela vem e escolher conscientemente se ela merece sua energia. 2. O poder transformador do silêncio. Há momentos em que as palavras ferem mais do que o silêncio. Em que responder prontamente é como jogar lenha numa fogueira já acesa. Quando alguém nos provoca, quando somos injustamente criticados ou desrespeitados, o impulso imediato é contra-atacar, erguer a voz, defender a honra, mostrar que não somos fracos. Mas será mesmo que toda batalha merece ser travada? Os estoicos sabiam que o silêncio, quando escolhido conscientemente, é um escudo invisível contra a destruição emocional. Ele é como uma muralha de pedra onde as flechas das ofensas batem e caem, sem penetrar. Imagine uma cena. Você está em uma reunião e alguém faz uma crítica injusta sobre seu trabalho, na frente de todos. O coração dispara, o sangue ferve, a língua quer responder, mas você respira. Você escolhe não dizer nada, não por covardia, mas por sabedoria. Você poupa sua paz. E isso é coragem. Sêneca, conselheiro do imperador Nero, escreveu: a maior parte das ofensas nasce não do que nos dizem, mas da forma como interpretamos. E às vezes, é o nosso ego ferido quem quer falar, não a razão. O silêncio nos oferece 3 presentes imediatos. 1 tempo. A raiva é uma onda. Se não alimentada, ela régua. 2 perspectiva. Quando não reagimos, observamos melhor. Muitas vezes, quem ataca está apenas projetando suas próprias dores. 3 liberdade de escolha. Você deixa de ser marionete da emoção e passa a ser maestro da própria resposta. Quantas vezes você já disse algo no calor da raiva que depois quis apagar? Quantas amizades, casamentos ou relações familiares foram manchadas por palavras precipitadas? Epicteto aconselhava: lembre-se, é melhor ficar calado e ser do que falar e não ser. Praticar o silêncio não é engolir tudo. É dar um espaço interno para que você decida, com clareza, se aquela situação realmente merece sua energia. Porque, às vezes, o silêncio fala mais alto do que qualquer argumento. Quando alguém espera sua explosão e encontra sua serenidade, isso desarma, isso ensina, isso cura. Na próxima vez em que estiver prestes a reagir, respire fundo. Conte até 10. Pergunte-se: preciso mesmo dizer algo agora? E talvez, nesse espaço silencioso, você ouça algo mais importante: a voz da sua própria sabedoria. Marco Aurélio disse: o silêncio é a melhor resposta ao tolo. Não por desprezo, mas por amor à sua paz interior. 3. O riso como medicina para a alma. Há dias em que a vida pesa, o corpo dói, a mente se cansa, o coração se fecha. Nesses momentos, rir parece não só difícil, parece quase uma traição à dor. Mas os antigos estoicos tinham um segredo: o riso, não o da zombaria, mas o da leveza, é um bálsamo sutil que cura por dentro, como o sol que seca lentamente o orvalho da tristeza. Sêneca não via no riso uma frivolidade, mas uma prova de sabedoria. Para ele, rir dos problemas, quando possível, é um ato de perspectiva, não de negação. É como olhar para a chuva e dizer: ela virá e passará. Enquanto isso, colho poesia nas gotas. Imagine que você está preso no trânsito. A reunião importante está começando e o relógio não perdoa. Você pode se irritar, bater no volante, suspirar alto. Ou pode sorrir e pensar: talvez o universo tenha me dado um tempo extra para respirar, para ouvir aquela música que tanto gosto, para simplesmente estar. Esse tipo de sorriso, um sorriso interno, sábio, leve,
É um sinal de que você está começando a ver a vida com os olhos da alma, não da ansiedade. Marco Aurélio escreveu: logo estarás morto. E ainda assim não é simples, nem imperturbável, nem livre da suspeita de que pode ser ferido pelas coisas externas. Esse lembrete da brevidade da vida não é para gerar medo, mas para cultivar leveza. Muitos dos nossos dramas, como o tempo, perdem importância. O que hoje parece gigante, amanhã talvez nem seja lembrado. Rir é uma forma de humildade. Quando somos capazes de rir de nossos próprios erros, das situações absurdas, daquilo que fugiu do nosso controle, estamos mostrando que não nos levamos tão a sério. E isso é liberdade. A ciência moderna, aliás, confirma essa sabedoria milenar. O riso diminui o cortisol, o hormônio do estresse, e aumenta as endorfinas, nos tornando mais resistentes e mais felizes. É, literalmente, um remédio que o corpo fabrica quando você escolhe olhar com graça o que antes causava raiva. Na próxima vez que algo te irritar, pergunte-se: vou lembrar disso daqui a um ano? Existe algum lado cômico, mesmo sutil, nessa situação? Talvez você perceba que o atraso virou um motivo de piada entre amigos. Que o erro virou uma história engraçada para contar. Que aquele pequeno contratempo se transformou em aprendizado, com riso. Sêneca escreveu: a vida é mais agradável para quem consegue encontrar doçura mesmo na amargura. E essa doçura, às vezes, se chama rir de si mesmo com compaixão. 4. A vitória a longo prazo sobre o ego imediato. No calor de uma discussão, quando sentimos que temos razão e o outro está errado, uma força silenciosa se levanta dentro de nós, o ego. Ele exige ser ouvido. Quer a última palavra. Quer vencer, nem que isso custe a paz. Mas os estoicos nos convidam a fazer uma pergunta desconcertante. De que adianta ganhar a discussão e perder a relação? Imagine duas pessoas discutindo no topo de uma ponte. Nenhuma quer ceder. Nenhuma escuta. Ambas gritam. E, no fim, uma empurra a outra, mas também cai junto. Esse é o retrato do ego. Ele prefere vencer e se ferir, do que ceder e se preservar. Marco Aurélio, que carregava o peso de um império, refletia: o que é melhor para mim? Aquilo que me agrada no momento ou aquilo que serve ao bem comum e ao meu próprio crescimento como ser humano? Essa pergunta muda tudo. Ela desloca o foco do agora para o depois. Do impulso para a intenção. Da raiva para a reflexão. O ego quer o troféu instantâneo, a vitória rápida da vaidade. Mas o sábio mira a construção duradoura da confiança, do respeito, da harmonia. Epicteto dizia: se queres melhorar, aceita ser visto como tolo em assuntos mundanos. Porque o valor real não está no que os outros pensam de você agora, mas na integridade que você cultiva em silêncio. Cada vez que escolhemos não alimentar uma briga, não revidar uma provocação, não tentar provar que somos os certos, é como se dessemos um passo atrás, para subir mais alto. A vitória verdadeira não é gritar mais alto, é não precisar gritar. Os estoicos nos lembram que muitas discussões não são sobre fatos, são sobre o medo de parecer fraco, de parecer errado, de não ser reconhecido. Mas quando olhamos com profundidade, vemos que é o ego ferido que grita. A sabedoria fala baixo, ou nem fala. Na próxima vez que estiver prestes a discutir, pergunte-se: o que eu quero construir com essa pessoa no longo prazo? Essa conversa serve a esse propósito ou apenas alimenta meu orgulho? Se a resposta revelar que você está lutando pelo seu ego e não pela relação, tenha coragem de recuar. Não como quem foge, mas como quem escolhe. E essa escolha é poder. Como dizia Marco Aurélio, a melhor vingança é não ser como o seu inimigo. Porque quando você responde com calma onde esperava um confronto, você não apenas surpreende o outro, você vence o ego. E essa, meu amigo, é a mais difícil e mais nobre das vitórias. 5. Transformar o autocontrole em desafio pessoal. Imagine um guerreiro sereno em meio a uma arena silenciosa. Nenhum inimigo à vista,
Apenas ele e suas emoções, dançando como sombras à sua volta. A cada provocação, a cada tentação de explodir ou revidar, ele respira. Observa. Escolhe. Porque o verdadeiro combate não está lá fora, está dentro. Os estoicos viam o autocontrole não como uma obrigação fria, mas como um desafio nobre. Como se cada momento de tensão fosse um campo de treino da alma. E você, um guerreiro da paz, testando sua força não contra os outros, mas contra seus próprios impulsos. Epicteto, que foi escravizado antes de se tornar um dos maiores filósofos da antiguidade, ensinava: não busques que os acontecimentos ocorram como desejas, mas deseja que ocorram como ocorrem, e tua vida será serena. Essa não é uma renúncia covarde, é uma entrega ativa. Um treinamento diário para fortalecer o músculo da tranquilidade. Pense nas últimas vezes em que alguém tentou tirar você do sério. Um motorista rude, um familiar impaciente, um vendedor grosseiro. Sua reação foi automática ou escolhida? Cada provocação é como uma pedra lançada em seu lago interior. Você decide se ela gera ondas ou afunda sem som. E quanto mais praticamos essa escolha consciente, mais ela se fortalece. Como um músculo invisível que se desenvolve em silêncio. Transformar o autocontrole em desafio pessoal é ver cada situação difícil como um exame que a vida nos propõe. Item: será que hoje consigo ouvir sem interromper? Item: será que consigo sorrir diante do que antes me irritava? Item: será que consigo manter a calma mesmo quando ninguém mais a mantém? Quando você muda a pergunta, muda também a emoção. O que antes era raiva vira jogo interno. O que era descontrole vira treino. Marco Aurélio, no auge do poder, escrevia em suas meditações: não te perturbes. Todas as coisas seguem a lei da natureza. Em breve, nada disso importará. Essa visão cósmica, de que tudo passa, de que nada dura para sempre, ajuda a colocar o agora no seu devido lugar. Ajuda a lembrar que ceder ao impulso é como tropeçar numa pedra pequena e deixar de ver a paisagem. Da próxima vez que sentir a raiva subindo, diga a si mesmo: este é o meu desafio. Esta é minha chance de crescer. Porque cada vez que você escolhe a serenidade diante do caos, você vence. E essa vitória, silenciosa e invisível, é a mais poderosa de todas. 6. Aceitar a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. Existe uma dor sutil, quase invisível, que corrói por dentro. Há de lutar contra o que já é. É como remar contra a correnteza de um rio, cansando-se a cada braçada, sem perceber que o rio não vai mudar só porque queremos. A vida segue o seu curso, indiferente às nossas vontades. E quanto mais resistimos, mais sofremos. Os estoicos compreendiam isso como ninguém. Eles sabiam que a raiz de grande parte do sofrimento humano está na negação do real. Queremos que os outros ajam como esperamos. Que a saúde dure para sempre. Que o mundo nos trate com justiça. Mas, infelizmente, a realidade tem seus próprios planos. Epicteto dizia com clareza: não pretendas que os eventos aconteçam como desejas. Deseja que aconteçam como acontecem, e tua vida será serena. Aceitar não é o mesmo que se resignar. Aceitação estoica não é passividade, é sabedoria. É entender que só podemos mudar aquilo que acolhemos primeiro com lucidez. É como um médico que, antes de tratar, precisa primeiro reconhecer o diagnóstico com clareza. Pense nas vezes em que você se irritou com alguém por não agir como deveria. Um filho que não liga, um amigo que decepciona, um companheiro que não compreende. A frustração não nasce do ato deles, mas do script que você escreveu silenciosamente, e que eles não seguiram. A dor vem do abismo entre o como é e o como eu queria que fosse. Marco Aurélio escreveu: quando te irritares com algo, lembra-te que tudo ocorre segundo a natureza do todo, e que a falta cometida não é tua. Essa reflexão nos lembra que nem tudo está sob o nosso domínio. E é libertador perceber isso. Porque quando aceitamos que o outro é como é, com suas limitações, suas feridas, seu tempo,
deixamos de tentar controlar e começamos a viver com mais leveza. Na próxima vez que algo fugir do esperado, experimente este exercício estoico. 1. Identifique o que está fora do seu controle. Diga a si mesmo: não posso mudar isso agora. 2. Aceite com serenidade. Não é concordar, mas reconhecer: isto é o que é. 3. Foque no que pode ser feito. Sua atitude, sua resposta, seu olhar, tudo isso ainda é seu. Aceitar a realidade como ela é não é desistir da mudança, mas parar de brigar com o vento para, enfim, ajustar as velas. E ao fazer isso, você não apenas economiza energia emocional, você reencontra a paz que estava soterrada sob a negação. 7. Não leve as coisas para o lado pessoal. Há uma armadilha silenciosa que aprisiona muitos corações: a de acreditar que tudo o que os outros fazem ou dizem é sobre nós. Um silêncio vira ofensa. Um olhar atravessado vira desprezo. Um comentário alheio transforma-se, em nossa mente, num ataque direto à nossa dignidade. Mas, na verdade, o mundo não gira ao nosso redor. As pessoas estão tão ocupadas com suas dores, seus medos, seus dramas internos, que raramente têm tempo, ou intenção, de nos ferir de propósito. Nós é que colocamos sentido onde muitas vezes há apenas ruído. Epicteto nos alertava com clareza: os homens não se perturbam pelos fatos, mas pelas opiniões que têm sobre eles. E muitas dessas opiniões estão contaminadas pelo nosso desejo de sermos amados, respeitados, compreendidos o tempo todo. Quando isso não acontece, interpretamos como rejeição. Mas será que é? Imagine que um amigo não te responde de imediato. A mente, rápida, começa a narrar: ele está me evitando, está magoado, está me ignorando. Mas, e se ele apenas estiver cansado, ou distraído, ou enfrentando algo que você desconhece? Quando levamos tudo para o lado pessoal, transformamos a vida num campo de batalha constante. Como espadas sempre desembainhadas, prontas para reagir à menor provocação, mesmo que ela nunca tenha existido. Marco Aurélio dizia: tudo o que ouvimos é opinião, não fato. Tudo o que vemos é perspectiva, não verdade. Essa humildade em reconhecer que não sabemos tudo, que não somos o centro do universo emocional de ninguém, nos liberta. Liberta do ressentimento, da expectativa, da vigilância constante. Nos devolve a leveza. É claro, algumas palavras ferem. Algumas atitudes realmente são maldosas. Mas, mesmo nesses casos, a sabedoria estoica nos ensina: o que o outro faz diz mais sobre ele do que sobre você. Da próxima vez que sentir uma ofensa, experimente este exercício. 1. Pergunte-se: essa pessoa está mesmo me atacando? Ou estou interpretando demais? 2. Considere: o que está por trás do comportamento dela? Dor, medo, desatenção. 3. Lembre-se: eu não posso controlar os outros, mas posso controlar como interpreto o que eles fazem. Se alguém te empurra no mercado, talvez esteja atrasado. Se um familiar não reconhece seu esforço, talvez nunca tenha aprendido a reconhecer nem o próprio valor. E se alguém te despreza, talvez apenas esteja desprezando a si mesmo, e você estava por perto. Como escreveu Sêneca: ninguém consegue te ofender se você não permitir. Ao deixar de levar tudo para o lado pessoal, você recupera algo precioso: a paz de espírito. Uma paz que não depende dos outros, mas da forma como você escolhe enxergá-los. 8. A raiva nunca resolve nada. A raiva, à primeira vista, parece justa. Quente, vibrante, quase heroica. Ela chega vestida de indignação, batendo no peito e gritando: alguém tem que fazer algo. Eu tenho razão. Mas, com o tempo, percebemos que a raiva é como ácido: corrói o recipiente antes de tocar o alvo. Os estoicos, observadores atentos da alma humana, viam a raiva como uma loucura breve, uma força que sequestra o discernimento e transforma palavras em flechas e relações em campos de batalha. Seca, um dos grandes mestres do estoicismo, escreveu:
Nenhuma praga custou mais à humanidade do que a raiva. Pense em suas próprias experiências. Quantas vezes, movido por raiva, você disse algo que feriu? Quantas portas foram fechadas por um grito fora de hora? Quantas vezes você sentiu que estava com a razão, mas, no fim, perdeu a paz, o respeito ou até alguém que amava? A raiva promete justiça, mas entrega destruição. Marco Aurélio nos convida a refletir. A melhor vingança é não se parecer com quem te fez mal. Porque, ao revidar com a mesma moeda, nos tornamos reflexo do que combatemos. Isso não significa ignorar injustiças ou fingir que nada nos atinge. A sabedoria estoica não exige insensibilidade, mas sim resposta proporcional e consciente. Epicteto dizia: domine suas paixões antes que elas te dominem. Quando a raiva vier, e ela virá, pratique esta pausa sagrada. Reconheça a emoção. Diga a si mesmo: estou com raiva agora. Isso já muda sua posição, de prisioneiro da emoção para observador dela. 2. Dê tempo. Seca ensinava: o melhor remédio para a raiva é o adiamento. Espere. Responda mais tarde. Um coração calmo vê mais longe. 3. Pergunte-se: essa reação resolve ou piora? Que tipo de pessoa quero ser neste momento? Grandes líderes da história, Gandhi, Mandela, Martin Luther King, enfrentaram ofensas, perseguições, perdas, mas não deixaram que a raiva guiasse seus passos. Sua força não vinha do grito, mas da clareza serena. Na sua vida, talvez não haja multidões ou câmeras, mas há netos que observam, há amigos que se espelham, há um você de amanhã que colherá os frutos da decisão de hoje. Da próxima vez que sentir a raiva subir como uma onda, respire. Não negue, apenas não entregue o leme a ela. Como dizia Marco Aurélio, se algo externo te perturba, não é a coisa em si, mas o julgamento que tem sobre ela. E esse julgamento, você pode mudar a qualquer momento. E, nesse instante, a paz volta. Não porque o mundo mudou, mas porque você escolheu não se perder nele. 9. Liberte-se do ressentimento. Guardar ressentimento é como beber veneno esperando que o outro adoeça. É como carregar uma mala cheia de pedras em silêncio e reclamar do cansaço sem perceber que está nas suas mãos o poder de deixá-la no chão. O ressentimento não fere o outro, fere você. Rói devagar. Faz morada nos ombros, nas costas, nos silêncios longos e nas respostas secas. E o pior, ele amarra você ao passado. Te prende a um momento que já terminou, mas que continua acontecendo dentro da sua mente, dia após dia. Os estoicos compreendiam que o perdão, ao contrário do que muitos pensam, não é um presente para o outro, é uma libertação para si mesmo. Seneca escreveu: quem causou o mal se foi com o mal. Só você continua carregando a dor. Mas como soltar algo que parece tão justo? Como deixar ir uma ferida que foi real, que te marcou, que te magoou de verdade? A resposta não está em negar o que aconteceu. Está em mudar a pergunta. Quero continuar sofrendo por isso? Quero deixar que esse episódio defina meu presente e meu futuro. Marco Aurélio, traído dentro da própria corte, escreveu: a melhor vingança é não ser como quem te feriu. Ele sabia, como você talvez já saiba, que guardar rancor é dar ao ofensor uma casa dentro de si. Uma casa que ocupa espaço onde poderia haver paz, saúde, sonhos, amor. O perdão estoico não exige que você esqueça, ou que aceite de volta quem te feriu. Ele convida você a reconhecer a realidade, aceitar que o passado não muda, e escolher parar de carregar esse fardo. Epicteto dizia: não são as coisas que perturbam os homens, mas as opiniões que eles têm sobre elas. Se você acredita que só poderá ter paz quando o outro pagar pelo que fez, está adiando sua liberdade. Porque talvez esse dia nunca chegue. Ou talvez chegue, e mesmo assim, não cure nada. Libertar-se do ressentimento começa com 3 passos simples, mas profundos. 1. Reconheça a dor com honestidade. Não negue, não minimize. Honre a sua vivência.
2. Observe o quanto essa dor ainda comanda sua vida. Ela te define, te limita. 3. Escolha soltar, não por fraqueza, mas por sabedoria. Porque sua paz vale mais do que qualquer revanche. E sim, haverá dias em que o ressentimento vai voltar. Mas nesse momento, você poderá lembrá-lo gentilmente. Eu já escolhi soltar. E continuo escolhendo. Como dizia Epicteto, deseja que as coisas aconteçam como acontecem, e serás feliz. Soltar não é esquecer. É simplesmente parar de se machucar com aquilo que já deveria ter passado. Desoriente, não controle. Há um desejo que, muitas vezes, nasce do amor, mas acaba sufocando. O desejo de controlar. Queremos que nossos filhos escolham o caminho certo, que nossos parceiros nos entendam sem esforço, que os amigos ajam com sensatez. E, quando isso não acontece, sentimos frustração, tristeza, até raiva. Mas há uma verdade desconfortável que os estoicos aceitaram com serenidade. Você pode influenciar, pode aconselhar, mas não pode controlar ninguém. Epicteto dizia com clareza: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Sob seu controle estão seus pensamentos, suas atitudes, suas intenções. Fora do seu controle estão as decisões dos outros, até mesmo de quem você mais ama. Imagine um jardineiro. Ele pode regar, adubar, proteger a planta do sol forte. Mas ele não pode fazer a semente germinar antes da hora. Se puxar o caule tentando acelerar o crescimento, ele o quebra. Assim também são as relações humanas. Marco Aurélio enfrentou isso com o próprio filho, que não seguiu os valores que ele tentou ensinar. E, mesmo assim, escreveu: não te perturbes. Cada alma tem seu próprio caminho. Isso não significa indiferença ou abandono. Significa aceitação ativa. Você continua presente, mas solta o controle. Na prática, isso pode ser item em vez de dizer: você tem que fazer isso. Dizer: eu me preocupo, e aqui está o que penso. Mas a decisão é sua. Item em vez de se irritar porque o outro não seguiu seu conselho. Observar: talvez ele precise errar para aprender, como eu precisei um dia. Item em vez de impor regras. Dar o exemplo silencioso, que fala mais alto do que qualquer discurso. Sêneca aconselhava: a melhor forma de guiar é mostrar o caminho. Isso vale para filhos, cônjuges, amigos, colegas. Vale até para o próprio eu do passado, que talvez você ainda julgue por erros antigos. Quando você solta a corda do controle, algo mágico acontece. A conexão se fortalece, porque o outro sente que é respeitado. E o respeito, mais do que o medo, é o solo fértil da transformação. Da próxima vez que sentir vontade de corrigir, exigir, empurrar, respire. Pergunte-se: item isso está sob meu controle? Item estou sendo guia, ou carcereiro? E lembre-se, você pode ser luz no caminho do outro, mas não pode andar por ele. Aceitar isso é um ato de humildade e de amor verdadeiro. 11. O modelo apto para transformar suas reações. Imagine que sua mente é como um jardim. Nem toda semente que cai ali foi plantada por você. Algumas vêm com o vento, críticas, palavras duras, imprevistos. Mas você pode escolher o que regar, o que deixar secar. É isso que o modelo apto propõe. Aprender a cuidar do seu mundo interior com mais consciência. Inspirado pelos ensinamentos de Epicteto e desenvolvido pelo psicólogo Albert Ellis, esse modelo une a sabedoria estoica com a psicologia cognitiva moderna. Ele nos mostra que entre o que acontece e o que sentimos, há um espaço. E nesse espaço, há poder. Vamos entender cada letra do modelo. Item A. Acontecimento ativador, activating event. Algo acontece. Um colega te ignora, alguém te interrompe, o ônibus atrasa. É o estímulo externo. Item B. Crença, belief. Imediatamente, sua mente interpreta: ele me desrespeitou. Estão rindo de mim. Ninguém me valoriza. Essa crença automática nem sempre é verdadeira.
mas molda seu estado emocional. Item C. Consequência. A emoção surge. Raiva, tristeza, mágoa. E a ação segue. Você se fecha, grita, se afasta. Até aqui. Tudo parece inevitável. Mas os estoicos entram em cena para dizer: pare, questione, escolha. Item D. Dispute. Aqui está o segredo. Você pergunta: essa crença é um fato ou uma suposição? Existem outras interpretações possíveis. Estou exagerando? Esse momento é como abrir uma janela num quarto escuro. A luz da razão entra. Item I. Efeito novo, new effect. Com uma nova visão, nasce um novo sentimento. O que era raiva pode virar empatia. O que era mágoa pode virar aceitação. Você retoma o controle, sem reprimir a emoção, mas canalizando-a com sabedoria. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E esse modelo é um exercício de jardinagem mental. Retirar as ervas daninhas dos julgamentos automáticos e cultivar ideias mais justas e pacíficas. Imagine um exemplo prático. Seu filho não liga há dias. A mente diz: ele não se importa comigo. Você se entristece. Mas, ao aplicar o modelo, você se pergunta: será que ele está sobrecarregado? Já passei por algo parecido. Estou exigindo que ele seja como eu seria. E então, talvez, em vez de cobrar, você envie uma mensagem leve: oi, estou com saudade. Quando puder, me liga. Esse pequeno ajuste muda tudo. Na próxima vez que sentir uma emoção forte surgindo, lembre-se: você não é refém dos seus impulsos. Você é o jardineiro do seu pensamento. E como ensinava Epicteto, os homens não se perturbam pelas coisas, mas pelas opiniões que têm delas. Mude a opinião, e a paz virá. 12. Proponha soluções, não reclamações. Reclamar é fácil. É humano. Quando algo nos incomoda, o impulso imediato é apontar o erro, culpar alguém, suspirar fundo e dizer: de novo isso. Mas os estoicos nos mostram que reclamar, por si só, não muda nada. É como girar em círculos dentro de um quarto fechado, dizendo que está escuro, mas sem acender a luz. Epicteto era direto: não expliques tuas filosofias. Vive-as. Em outras palavras, menos palavras, mais ação. Imagine uma conversa de casal. Você nunca me escuta. Você só reclama. Resultado: 2 muros se erguem. Nenhuma ponte é construída. Agora imagine o mesmo momento com outra abordagem. Percebi que estamos nos afastando. Que tal marcarmos meia hora por semana, só para conversarmos sem distrações? Percebe a diferença? Enquanto a reclamação acusa, a solução aproxima. Enquanto a queixa foca no problema, a proposta aponta um caminho. Marco Aurélio escreveu: não perca tempo discutindo como deve ser um homem bom. Seja um. E ser bom, muitas vezes, é ter a coragem de ser construtivo quando seria mais fácil ser reativo. Claro, há momentos em que o desabafo é necessário. Mas os estoicos diriam: fale, para abrir espaço para o fazer. Se a conversa não leva a nada além de mais mágoa, é preciso redirecionar. Quando algo te irritar ou frustrar, experimente esse pequeno ritual estoico. 1. Nomeie o problema com clareza. Evite exageros ou generalizações. 2. Respire. Pergunte-se: o que eu posso propor de útil agora? 3. Ofereça uma sugestão prática. Algo que esteja ao seu alcance. 4. Assuma sua parte. O exemplo tem mais força do que qualquer discurso. Por exemplo, item em vez de ninguém ajuda com as tarefas, diga: vamos combinar uma divisão justa. Segunda, eu cuido da louça, você na terça. Item em vez de você não me respeita, tente: quando você me interrompe, eu me sinto desvalorizado. Podemos tentar ouvir até o fim. Esse tipo de fala não só evita conflitos, abre espaço para a cooperação. E mesmo que sua proposta não seja aceita, você terá feito sua parte.
terá plantado a semente da maturidade emocional. Como dizia Sêneca, não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. Propor soluções exige coragem, mas é justamente essa coragem que transforma ambientes e relações. Na próxima vez que sentir vontade de reclamar, proponha. Nem que seja um passo pequeno. Porque toda transformação começa com alguém disposto a tentar. 13. Ouça o seu corpo. O corpo fala. Sempre falou. Mas, por tantos anos, aprendemos a ignorá-lo. Engolimos a raiva, apertamos os dentes, tensionamos os ombros, prendemos o choro, como se o corpo fosse apenas um veículo da mente, e não um mensageiro silencioso da alma. Mas os estoicos, mesmo sendo filósofos da razão, nunca desprezaram o corpo. Pelo contrário, compreendiam que o bem-estar físico e o equilíbrio emocional estão profundamente conectados. Marco Aurélio observava: acostuma-te a considerar que nada ama tanto a natureza do universo quanto transformar o que existe. Nosso corpo, parte viva dessa natureza, está em constante transformação. E em cada mudança, pequena ou intensa, ele nos envia sinais. Sinais que, se aprendermos a escutar, podem evitar tempestades emocionais. Imagine, você está irritado, mas não percebe. De repente, nota que está com o maxilar travado, a respiração curta, os ombros pesados. Esses são sinais antecipados. Como relâmpagos antes da tempestade, não para te assustar, mas para te alertar. A sabedoria estoica moderna nos convida a desenvolver algo chamado interocepção, a capacidade de perceber o que se passa dentro do próprio corpo. E com isso, antecipar, acolher e lidar com emoções antes que elas nos dominem. Epicteto, com sua simplicidade direta, diria: primeiro, aprende o que significam as palavras que dizes. Depois, fala. Aqui, poderíamos adaptar. Primeiro, sente o que o corpo te mostra. Depois, age. Quer um exercício simples e poderoso. 1. Pare por um instante, agora mesmo. 2. Feche os olhos por 5 segundos. 3. Pergunte ao seu corpo: onde está tenso? Como está a minha respiração? Sinto algo no peito? No estômago? No pescoço? 4. Respire profundamente. Enviar leveza, atenção para esse lugar. Essa prática, repetida diariamente, se transforma em um tipo de bússola emocional. Você começará a perceber padrões. Item: sempre que fico frustrado, meu peito aperta. Item: minha mandíbula tensiona quando evito dizer algo importante. Item: minhas mãos esfriam quando tenho medo. E quando reconhecemos o sinal, podemos escolher com mais consciência. A sabedoria não está apenas na mente que raciocina. Está no corpo que sussurra antes que a emoção grite. Como ensinava Sêneca, a ira é uma loucura passageira. Mas se ouvirmos o corpo, podemos evitar que ela tome o controle. O corpo é o primeiro a sentir. É o primeiro a pedir ajuda. E, com prática e cuidado, pode se tornar seu maior aliado no caminho da serenidade. 14. Seja seletivo com suas relações. Chega um momento da vida em que a qualidade das companhias importa mais do que a quantidade. Já não há mais tempo para manter por perto quem nos drena, quem nos diminui, quem nos confunde. A paz, que antes parecia luxo, torna-se prioridade. Os estoicos compreendiam isso profundamente. Seneca, com sua lucidez, escreveu: andar com pessoas melhores que você é essencial para o seu próprio crescimento. Isso não é arrogância, é consciência. É entender que somos moldados pelas vozes que escutamos, pelas energias que nos cercam, pelas conversas que cultivamos. Pense como se você fosse um campo fértil. As sementes lançadas por quem convive com você germinam ali dentro. Item: palavras amargas geram amargura. Item: reclamações constantes brotam como ervas daninhas. Item: negatividade contamina o solo. Mas também, item: uma escuta verdadeira planta acolhimento. Item: um conselho sábio cultiva discernimento. Item: um silêncio cheio de presença faz florescer o bem-estar.
Epicteto aconselhava: evite conversa sobre pessoas. Fale sobre ideias. Ele sabia que os ambientes de fofoca, crítica vazia, competição e ressentimento são tóxicos para quem busca serenidade e virtude. Mas ser seletivo não é isolar-se. Os estoicos não eram eremitas. Eles participavam ativamente da vida, mas com critério. Marco Aurélio nos propunha perguntas que ainda hoje são poderosas. Com que tipo de pessoa quero me parecer? Com base em quais valores ela age? Na prática, isso pode ser: item observar como você se sente depois de encontrar alguém. Leve ou pesado, animado ou exausto. Item notar se há espaço para autenticidade ou se é preciso usar máscara. Item escolher com mais carinho onde e com quem você investe seu tempo. Lembre-se, o tempo é seu bem mais valioso, e os relacionamentos são os maiores ladrões ou multiplicadores dele. Isso não significa abandonar quem passa por momentos difíceis, mas implica reconhecer que há vínculos que nos alimentam e outros que nos adoecem. E com amor e compaixão, é possível afastar-se sem mágoas, mas com gratidão pelo que foi. Sêneca dizia: não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito. Na próxima vez que for marcar um encontro, abrir uma conversa, dar ouvidos a alguém, pergunte-se: essa pessoa me aproxima ou me afasta da minha paz? Essa relação me expande ou me encolhe? E lembre-se, é melhor andar sozinho por um tempo do que mal acompanhado por uma vida inteira. A serenidade, como um jardim raro, floresce melhor quando regada por presenças que realmente valem a pena. 15. Cultive a gratidão como antídoto à raiva. A raiva é como um incêndio que consome tudo ao redor, inclusive quem a sente. Mas há uma força silenciosa, quase invisível, que age como água fresca sobre esse fogo interior. Seu nome é gratidão. Os estoicos sabiam que não é possível sustentar ao mesmo tempo a raiva e a gratidão com igual intensidade. Quando o coração se enche de apreço pelo que é, pelo que se tem, pelo que já se foi e ainda assim deixou beleza, a raiva perde espaço. Desaparece como névoa diante do sol. Marco Aurélio, imperador em meio a guerras, traições e dores pessoais, escrevia: ao acordar, pensa: que privilégio é estar vivo, respirar, pensar, desfrutar, amar. Ele nos lembra que a gratidão não depende de circunstâncias perfeitas. Ela nasce da consciência de que há sempre algo a valorizar, mesmo nos dias difíceis. Pense na sua vida. Quantos momentos passaram sem que fossem notados? Quantas manhãs em silêncio, xícaras de café compartilhadas, conversas simples que hoje você daria tudo para reviver. A gratidão é o olhar que transforma o comum em sagrado. É a lente que amplia o que está presente e desarma o ressentimento pelo que falta. Sêneca dizia: não é pobre quem tem pouco, mas quem deseja mais. E desejar mais o tempo todo é receita certa para frustração, raiva, impaciência. Já a gratidão é simples, mas poderosa. Ela te faz respirar mais devagar, te coloca no presente, te permite sorrir por nada, ou por quase tudo. Quando a raiva tentar te invadir, experimente este pequeno ritual estoico. 1. Pausa. Respiração lenta. Interrompa o ciclo da reatividade. 2. Olhar ao redor com atenção. Pergunte-se: o que, aqui e agora, merece meu agradecimento? Pode ser o calor do sol, o cheiro do café, o corpo que ainda caminha, uma lembrança boa. 3. Agradeça em voz baixa ou em pensamento. Diga: obrigado por isso. E sinta. Só sinta. A ciência moderna confirma: praticar gratidão diminui o cortisol, aumenta a serotonina, fortalece o sistema imunológico. Mas, acima de tudo, te reconcilia com a vida. Epicteto ensinava: não é o que acontece que importa, mas como você reage. E a gratidão é uma escolha de reação, a mais elevada. Na próxima vez que a raiva ameaçar seu centro, lembre-se: você pode gritar, ou pode agradecer. Ambos são atos poderosos, mas só um deles te devolve a paz. Chegamos ao fim desta jornada, mas,
Na verdade, ela está apenas começando dentro de você. Você percorreu 15 lições estoicas. Refletiu sobre a raiva, a ansiedade, o silêncio, o corpo, o ego, a aceitação. Se chegou até aqui, é porque algo em você está pronto para mudar. Os estoicos nunca prometeram uma vida sem dor. Prometeram algo maior. A capacidade de atravessar qualquer dor com dignidade, com lucidez, com presença, como a rocha que permanece firme enquanto a tempestade ruge ao redor. Marco Aurélio escreveu: não haja como se fosse viver 10.000 anos. O destino está sobre ti. Enquanto for possível, seja bom. E ser bom, consigo mesmo, com os outros, com o mundo, começa com uma decisão. Uma escolha simples, mas profunda. Não reagir no impulso, mas responder com sabedoria. Você não precisa aplicar todas as 15 lições de uma vez. Escolha uma, aquela que mais tocou você. Talvez seja o silêncio. Talvez a gratidão. Talvez o desafio do autocontrole. Pratique-a durante esta semana. Volte a este vídeo sempre que precisar de força ou clareza. E agora, antes de ir, quero te convidar para algo simbólico, quase um ritual estoico. Vá até os comentários e escreva: hoje escolho a minha calma. Aconteça o que acontecer, sou estoico. Não escreva por vaidade. Escreva como quem sela um contrato com a própria alma. Como quem firma os pés no chão e diz: daqui, não saio mais. E se este vídeo te tocou? Se, em algum momento, você sentiu uma pausa no coração, um silêncio entre os pensamentos, um suspiro mais leve, então compartilhe. Envie a alguém que precisa. Às vezes, a paz começa quando uma única alma serena toca outra. E claro, inscreva-se no canal Imbatível Estoico. Assim você não perde os próximos vídeos, onde continuaremos a aplicar o estoicismo às relações humanas, aos conflitos do dia a dia e à arte de viver com menos peso e mais presença. Dê um like, ative o sino. E lembre-se, a paz que você procura mora em você, e ninguém pode tirá-la, a não ser que você permita. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá, continue firme, como uma rocha entre as ondas. Você é estoico.